Irmãos, então, vamos avançar para o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos. A origem do pecado se originou no diabo, mas ele foi lançado para a terra. E o Senhor vem em Gênesis, e eu quero abrir com os irmãos Gênesis capítulo 2 agora. O coração dele foi cheio de orgulho, né? Há um texto da palavra que diz que ele desejou no coração dele ascender ao trono de Deus. Ele era uma das criaturas mais belas de toda a criação. Na verdade, é descrito com detalhes aqui. E isso se tornou uma soberba no coração dele. Então ele almejou, ele desejou o lugar de Deus. Exatamente. Mas vamos aqui em Gênesis capítulo 2. Veja o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa, por causa do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito. Então, o Deus triuno estava participando desse processo de formação do homem. Por que o homem se diferencia dos anjos? Porque quando Deus fez os anjos, Ele não diz, façamos os anjos a nossa imagem e semelhança. Somente o homem, ele teve esse desejo, de fazer o homem a sua imagem e semelhança. Agora, nós vemos a formação do homem no capítulo 2, nós vemos a formação da mulher no verso 18 do capítulo 2 e seguintes, e aí nós chegamos no capítulo 3. Veja aí o que diz o capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, Satanás, essa figura dessa serpente, se aproxima da mulher, quando essa mulher está no jardim. Satanás também está no jardim, porque a palavra diz que Deus colocou o homem para guardar o jardim, e guardar significa guardar de algo. Se você não precisa cuidar de uma ameaça externa, não precisa guardar de nada, não é verdade? Então colocou o homem para guardar esse jardim. Esse jardim que Deus plantou e chamou Éden, esse jardim permitia que esse homem todos os dias tivesse comunhão com Deus, de duas maneiras. Primeiro, que esse homem pudesse se alimentar da árvore da vida que estava no jardim. A árvore da vida é uma figura de Cristo. Então, à medida que o homem comesse daquela árvore, a vida de Deus seria formada naquele homem cada dia mais. Só que não apenas a vida de Deus sendo então comida por aquele homem, como o Senhor mesmo diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Um exemplo claro de que nós nos alimentamos de Cristo, e em razão disso temos a vida dele crescendo cada dia mais em nós, certo? Mas também a possibilidade de estar na presença do Deus eterno por toda a eternidade, porque a palavra diz que na viração do dia Deus vinha para estar com aquele homem, e eles tinham ali uma comunhão. Para isso que Deus nos restaurou. Agora nós nos alimentamos de Cristo, e a nossa esperança, embora hoje já podemos pela fé desfrutar dessa realidade que está descrita lá em Hebreus, pelo véu que é a sua carne, foi rasgado, e nós podemos adentrar ao Santo dos Santos e lá permanecermos eternamente. Santo dos Santos significa permanecer na presença de Deus. Então essa era a realidade de Adão, se alimentar de Deus e permanecer, habitar eternamente na presença de Deus.
e ser uma expressão da autoridade de Deus sobre toda a criação. Foi isso que Deus desejou no seu coração. Mas então Satanás vem, porque o Senhor mesmo diz para nós, em uma oração que ele fez ao Pai Celestial, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Em outras palavras, nós nos alimentamos de Cristo, habitamos a presença de Deus, mas volta e meia, as propostas do mundo virão, e nós sabemos quem é o príncipe deste mundo. Então os irmãos estão vendo que o que aconteceu lá no Éden está acontecendo hoje de forma muito clara.